Veja a pergunta da Paula. Doutora Beth, tenho uma dificuldade enorme com a minha organização e procrastino terrivelmente. Isso tem relação com a minha codependência? E o que faço para melhorar? Olá, que bom ter você aqui hoje nesse vídeo. Sim, tenho visto a procrastinação como sintoma frequente nos meus atendimentos às pessoas que sofrem de dependência emocional e codependência, e por isso resolvi fazer esse vídeo. Em primeiro lugar, eu preciso esclarecer que a procrastinação não é um sintoma da codependência, embora estejam relacionadas, e vou explicar em detalhes essa relação entre elas. Segundo, muitas pessoas podem sofrer de procrastinação e não terem codependência. Por exemplo, eu tenho encontrado vários codependentes que também sofrem de TDAH e não se tratam. Mas aí o problema da procrastinação está às vezes muito ligado ao TDAH. Vejo que isso ocorre porque o TDAH também está relacionado ao trauma complexo, que está na base da codependência. É alguma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos. Então, como a base é a mesma, eu noto que algumas pessoas desenvolvem os dois transtornos. Outros só têm o TDAH e um outro grupo só tem a codependência. Ainda não sabemos por que isso acontece. Muitos estudos e pesquisas precisam acontecer para esclarecer todas as consequências do trauma complexo ainda. E por que eu estou falando de TDAH? Porque eu diria, sem muito receio de errar, que possivelmente a maioria dos pacientes que sofrem de TDAH sofrem de procrastinação também. Antes de continuar, deixa eu perguntar se você já está inscrito nesse canal. Se não está, saiba que a nossa especialidade aqui é a codependência, relacionamentos abusivos, tóxicos e inclusive saudáveis. E se você já me conhece, já pode dar o seu like. Eu também quero dizer que, como esse tema é tão rico e longo, eu decidi fazê-lo em 3 partes e as próximas partes serão ainda melhores que essa, então você não perca. Bem, vamos definir primeiro o que é procrastinação. É o ato de adiar desnecessariamente decisões ou ações ou tarefas. Por exemplo, ao precisar escrever uma redação, a pessoa acaba perdendo tempo na internet, olhando um monte de vídeos e não sei o que, Instagram, mesmo sabendo que deveria estar desenvolvendo a sua redação. Isso significa que ela está procrastinando. Por outro lado, nem sempre que alguém adia uma tarefa, está procrastinando. Em muitos momentos, uma outra prioridade surge e aquela tarefa que estava planejada ou programada vai para o segundo lugar na lista de pendências ou na lista de prioridades. Isso é adequado fazer e é eficaz, não é um problema. Mas a procrastinação é um problema porque é prejudicial para a capacidade das pessoas de realizarem os seus objetivos, de serem mais felizes e terem mais contentamento na vida. Além disso, ela também está associada a uma ampla gama de questões secundárias, como o aumento dos níveis de estresse e piora da saúde física e mental. Por exemplo, alguns pacientes se queixam de dor de estômago, de outros elementos físicos que são consequência disso. Além de poder gerar um sentimento de insatisfação crônico na vida. As pessoas frequentemente acreditam que a procrastinação é simplesmente uma questão de força de vontade. Eu já escutei algumas pessoas falando isso, ou de preguiça. Mas, na realidade, a situação é muito mais complexa do que isso. Mas voltando à codependência, eu trago aqui alguns dados muito interessantes, tanto de pesquisas e estudos psicológicos sobre esse assunto, como da minha prática diária de muitos anos com esses pacientes. Como eu já falei em outros vídeos, quando as pessoas pensam em codependência, é muito comum relacionarem com que a gente tem aquela ideia de codependência passiva. Uma pessoa mais submissa, passiva. E eu tenho atendido a muitos pacientes com a codependência ativa, que é um outro quadro. E percebi que em cada um desses dois tipos, a procrastinação pode ocorrer por motivos diferentes. E se você não tem clareza das diferenças entre codependência ativa e passiva, eu vou deixar um card aqui para você assistir depois desse vídeo, um vídeo em que eu esclareço os tipos de codependência. Veja, a nossa mente, diante de uma decisão, funciona como se fosse como se tivesse uma balança entre vantagens e desvantagens de ir por um caminho ou pelo outro. E a gente decide a partir do que a gente acha que é mais vantajoso fazer a cada momento.
A nossa vida é uma sucessão de decisões, mesmo que não pareça. A gente toma muitas decisões a cada dia, a cada momento. E são muitos os fatores que podem pesar em cada prato dessa balança decisória. Aqui temos alguns exemplos de fatores positivos que levam a pessoa a decidir realizar a tarefa e o seu objetivo, ou seja, aquela pessoa que não está procrastinando. Um dos mais importantes é, você deve imaginar, a motivação. Não só em relação à tarefa, mas ao objetivo que a pessoa busca alcançar lá na frente. Então, um planejamento bem feito, perseverança, ou seja, a capacidade de se manter determinado a realizar, mesmo diante das dificuldades. E claro, dificuldades podem acontecer no meio do caminho, mas a pessoa perseverante vai e continua. Autocontrole, para, por exemplo, resistir às tentações, disciplina para se manter no que foi planejado fazer. Então, todos esses são fatores positivos. É também importante ter clareza do objetivo e não fazer por fazer naturalmente. E a relevância se refere à importância que aquele objetivo tem na vida da pessoa. Quanto maior a relevância, mais chance de uma grande motivação acontecer. Além disso, é muito positivo se a pessoa estiver num estado de boa autoconfiança, então, tendo aquela crença de que ela está forte, de que ela é capaz de fazer aquela tarefa e alcançar o seu objetivo. E também que ela tenha um bom senso de autoeficácia. Isso quer dizer que o seu protagonismo é forte, o que significa que ela já realizou outras coisas anteriormente e que se desafia para ir além da zona de conforto, dos seus limites, que assume inteiramente a responsabilidade de quando se propõe a fazer algo e vai até o fim. Então, é óbvio, se esses fatores pesarem mais que os motivos para adiar, a pessoa vai realizar a tarefa e tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo caminhando bem. Por outro lado, nem sempre os fatores são positivos. E agora a gente entra realmente nos fatores que causam a procrastinação. São muitos esses fatores e eu decidi dividi-los em 3 grupos de questões relacionadas à procrastinação. O primeiro grupo está relacionado a algumas questões que podem ser até circunstanciais, como cansaço, esgotamento físico ou mental, aquela pessoa que num certo dia está com falta de energia, ou um momento em que a pessoa está com uma sobrecarga de atividades que não lhe permite incluir outras tarefas, sem prejuízo na qualidade do que ela faz. E depressão. Uma pessoa pode estar num quadro depressivo e que ela às vezes nem percebe claramente, mas se ela estiver num quadro assim, realmente não tem condições de se propor desafios ou certas tarefas mais demandantes de energia e motivação. O segundo grupo, eu diria que é o grupo da insegurança ou medo, e está muito ligado à codependência, especialmente do tipo passivo. Nesses casos, o que eu observo é que a criança interior ferida tem uma autoimagem, autoestima e autoconfiança bem prejudicadas. Em geral, essas pessoas sofreram abusos ou não tiveram as suas necessidades emocionais básicas atendidas, o que gerou, como você já sabe, eu tenho falado nesse assunto bastante, nos vídeos, gerou consequências psíquicas importantes. E a procrastinação, nesses casos, funciona como um mecanismo de defesa contra a dor psíquica. Então, vamos analisar cada um dos motivos para procrastinar. Primeiro, falta de objetivo claro ou o objetivo ser abstrato. Às vezes, a pessoa não sabe bem o que quer ou não tem nem coragem de assumir para si mesma o que ela quer. Por exemplo, às vezes eu pergunto para os meus pacientes: quando você visa ter um parceiro, para que você quer? Você quer se casar? Quer morar junto? Ou podem morar em casas diferentes? E várias pessoas não conseguem responder essas perguntas simples. Outra questão aqui é o quanto a pessoa acredita que o objetivo é alcançável ou não. De acordo com a teoria do nível de construção, os objetivos que são percebidos como altamente improváveis são percebidos como relativamente abstratos. Isso pode fazer a pessoa procrastinar as tarefas relacionadas a esse objetivo. É importante lembrar que, em alguns casos, a pessoa não esclarece o objetivo para si mesma como forma de não se comprometer. Porque se ela disser para si mesma, não sei o que quero, tem uma desculpa e não se sente tão mal por não ter realizado. Outra causa, desconexão do seu eu futuro. Uma pessoa pode procrastinar porque vê o seu eu futuro desconectado do seu eu presente.
Isso é um fenômeno conhecido como autodescontinuidade temporal. É como se a pessoa não conseguisse enxergar claramente que o seu eu atual é responsável pelo seu futuro. Pois o eu futuro é quem terá que lidar com as consequências do que ela fizer ou não fizer agora. Muitas vezes eu preciso ajudar a pessoa no consultório a enxergar as consequências que ela terá que viver, e eu estou falando aqui lá na frente, por decisões importantes que ela faz agora. Por exemplo, a pessoa que tem 45 anos e diz para mim que sonhava em ter um parceiro, mas desistiu porque não dá certo mesmo, que ela não quer mais sofrer, está cansada. Mas daí eu pergunto, e se você viver até os 85 anos? O que hoje não está difícil, se a pessoa se cuidar bem, né, gente? A pessoa terá mais 40 anos pela frente. Como vai lidar com esse sonho frustrado? A impressão que eu tenho é como se ela não se responsabilizasse pelo seu eu futuro, quando diz isso agora, vou desistir. Como se estivesse desconectada. Outra causa, indecisão. Algumas pessoas não conseguem decidir qual caminho tomar. Elas pensam demais, sem nunca agir. E esse é um outro fenômeno chamado de paralisia de análise ou paralisia de escolha. Isso acontece se a pessoa tiver muitas opções ou opções muito próximas. E também, quanto mais importante a escolha, mais difícil será a decisão. Eu escuto várias pessoas que estão em relacionamentos terríveis, disfuncionais, há muito tempo, sofrendo horrores, mas dizendo que querem ter certeza da decisão. E ficam anos e anos e anos. E aí elas dizem para mim, doutora, eu não quero ter a chance de me arrepender. Sem perceber que muito provavelmente se arrependerão do tempo que perderam com essa pessoa errada. Vamos lá, você que está me vendo, acorda, se for o teu caso, acorda. Vivemos num mar de incertezas. Não estou dizendo que é para a gente se precipitar numa decisão. Ou tomar uma decisão de uma maneira leviana. Imagina, uma decisão importante como essa, claro que não. Mas essa ideia de ter que ter certeza para o codependente às vezes é complicada, por causa dessa tolerância absurda que ele pode ter, ou por causa da criança interior que não quer deixar as migalhas, migalhas de afeto que recebe. Ela não acredita que pode ter algo melhor pela frente, e isso, claro, deixa a pessoa nesse lugar de indecisão. Próxima causa, medo de falhar, fracassar. Será que é o seu caso? Se for, me conta aqui nos comentários. As pessoas têm medo de falhar nas tarefas e medo de fracassar lá na frente. E por causa desse medo, a pessoa pode evitar concluir tarefas ou até evitar começá-las. Na área afetiva, por exemplo, para encontrar um novo parceiro, todo mundo já sabe, né? Uma pessoa pode entrar num site de relacionamento para conhecer pessoas. Pois é, algumas pessoas morrem de medo e outras têm 1000 ideias contra, né? E se eu atrair um golpista ou um narcisista? Como se na vida real isso não acontecesse, né, gente? Ou a pessoa começa, mas e se eu sofrer de novo, começar do zero e depois não conhecer a pessoa e sofrer tudo de novo? Ou e se eu gostar de alguém e for rejeitada? Eu não vou suportar. Sabe o que eu falo? Vai sim! É treinando que se aprende e se ganha cada vez mais competência, inclusive no site de relacionamento. Gente, não morre. Falhar, errar é tão natural como acertar no caminho da aprendizagem. Precisamos tornar isso mais leve. Precisamos olhar erro como uma coisa normal da vida. Se estamos vivos, não temos escapatória. A vida nos tira da zona de conforto para a gente evoluir, ela nos convida o tempo todo. Se você tem medo de falhar ou fracassar, o melhor a fazer é se preparar cada vez mais para o seu objetivo e não desistir dele. E falando nisso, você já comprou o meu livro? E já fez o curso da criança interior ferida? Tudo isso serve para você se preparar mais para uma vida afetiva de qualidade. Bom, voltando aqui ao medo de fracassar, esse medo causa mais procrastinação quanto mais importante é a tarefa ou o objetivo em questão. E claro, quanto menor for o senso de autonomia da pessoa. E você me conta, até aqui, você se identificou com alguma coisa do que foi dito? Se sim, conta aqui para mim nos comentários, eu quero saber. Você procrastina alguma coisa ou muitas coisas? Na semana que vem teremos a parte 2 do vídeo, falando de dados ainda mais importantes sobre a relação da procrastinação com a codependência e explicando como se libertar desse hábito da procrastinação.
E se você gostou do vídeo, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que procrastinam. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, clicando no sininho para receber as notificações. Desejo então para você uma ótima semana. Beijo no coração. Tchau, tchau.